Queria que você pudesse abrir sua Bíblia nessa hora no livro de João, capítulo 6, a partir do verso 1. Inclusive o Vini, que está aqui todas as sextas, né? Ele não pôde estar aqui hoje, está em Nova York lá com a Virgínia, estão tendo um tempo lá com os irmãos, na presença de Deus, e ele pediu para que eu estivesse aqui hoje, e para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. João capítulo 6, a partir do verso 1, e a Bíblia nos fala assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Verso 7, respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Verso 8, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: aí está um rapaz, ou aí está uma criança, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Verso 11, então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. Somente até aí. Quero te convidar para fechar os seus olhos. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Senhor Deus, eis-nos aqui, Pai. Muito obrigado, Deus, porque foi o Senhor que nos conduziu até essa igreja, Pai. Tantas vezes nós pensamos, Deus, que nós fazemos, Deus, aquilo que bem entendemos, mas na verdade o Senhor é Deus sobre nós, Pai. E o Senhor tem poder, Pai. E foi o Senhor quem nos conduziu, Pai, neste dia até aqui, para que juntos pudéssemos ouvir a Tua palavra, Pai, para que juntos pudéssemos, Deus, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Deus. Por isso que eu te peço, Deus, fica à vontade em nosso meio, Deus. Fala aos nossos corações, Pai, não apenas aquilo que nós precisamos ouvir, mas aquilo que o Senhor já preparou para cada um aqui, Pai. Nós queremos, Pai, que nós sairemos daqui completamente transformados, Deus. Que sairemos daqui completamente diferente da forma que nós entramos, Deus. Eu oro assim, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, esses dias Deus vem falando muito comigo e Ele me trouxe ao coração essa passagem, e nós já conhecemos essa passagem. Nós sabemos que essa é a grande multiplicação dos pães, e a primeira delas. E eu quero te dar aqui alguns dados para que você entenda o que está acontecendo neste momento. Sabe, eu prezo muito pela valorização da palavra de Deus. Eu sei que existem várias formas de pregar o Evangelho, mas quando nós conseguimos expor as Escrituras, nós saímos edificados, nós saímos transformados. Então, para que você entre comigo no que Deus está fazendo nessa noite, para que você entre comigo na palavra de Deus, eu quero te trazer a realidade daquele tempo. Nós sabemos que no capítulo 5, Jesus estava em Jerusalém, e no capítulo 6, agora nós nos encontramos na Galileia, perto do mar da Galileia, que também era conhecido como o lago de Tiberíades. O mar da Galileia não é um mar, ele é um lago, mas existem ventos que vêm das montanhas geladas de Jerusalém, que eles acometem aquele lago ali, e ele começa a ficar conturbado, chuva acontece, na beira do lago existem até pequenas ondas. Era comum que aquele lago fosse chamado de mar, mas ele é apenas um lago. E Jesus, ele estava ali se retirando daquele local onde ele estava, saindo de Jerusalém, porque ele havia curado um homem no sábado. E nós sabemos que a cultura daquela época, preste atenção aqui, a cultura daquela época era uma cultura judaica,
O sábado deveria ser guardado. Jesus ele vem transformando. Jesus ele vem trazendo novo. E ele cura um homem no sábado. Por isso ele corre risco. E ele decide se afastar de Jerusalém. Olha, a perseguição era constante. Quando nós vemos em outros evangelhos que não o que nós lemos de João, o apóstolo, nós vemos que talvez Jesus tinha outros motivos. E um dos motivos pelo qual Jesus tentava se afastar da multidão era porque João Batista havia sido decapitado, assassinado. Olha, sabemos da ligação de Jesus e João Batista. Pense você, Jesus estava tentando tirar um tempo para ele e para os discípulos, mas ele era perseguido por uma multidão. Quando ele tentava ter um tempo de luto por causa da morte de João Batista, a multidão não deixava de seguir a Jesus. Isso é impressionante no ministério de Jesus. Tudo isso acontecendo, nós vemos que os discípulos estão com ele. Nós vemos também a intenção de João em expor esta parte da história. João ele deseja trazer a realidade de quem Jesus é. Ele deseja revelar a mim e a você a pessoa de Jesus. João tem um propósito: levar os leitores do seu livro a entenderem que eles devem colocar toda a sua fé em Jesus Cristo. E a multiplicação dos pães, ela acontece. Jesus ele vai para o lado oriental do Mar da Galileia, e ele ali, primeiro, ele manda que a multidão se assente. Olha, os discípulos estão preocupados nessa hora. Eu quero que você entre na história comigo. Eles estão preocupados, eles não sabem o que fazer. Eles falam: Jesus, existe uma multidão que está nos seguindo, e eles querem ver o Senhor, e Jesus não vai deixar que aquela multidão passe nenhum tipo de necessidade. E a necessidade deles naquele momento era fome. Eles estavam seguindo a Jesus, eles atravessam um lago para ter com Jesus, e Jesus se compadece deles. Olha, aqueles homens não sabem o que fazer. Eles seguem a Jesus, mas talvez eles não entenderam quem Jesus é ainda. E eu quero destacar aqui alguns pontos essa noite sobre essa história que nós lemos. Nós sabemos que Jesus, ele multiplica os pães. Nós sabemos que Jesus, ele multiplica os peixes. Mas dentro dessa história existe algo que talvez falhe aos nossos corações. Eu quero te trazer um primeiro ponto que já começa a falar muito alto ao meu coração. Os discípulos sugerem que Jesus mande o povo embora. Nós sabemos que essa história é contada em todos os evangelhos, então, ou seja, em todos os livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós podemos encontrar essa história. Talvez ela seja a história mais pública, talvez seja um milagre que foi mais divulgado sobre Jesus naquele tempo. Olha, Jesus está ali, e os discípulos, e no primeiro momento, Marcos nos fala, no capítulo 6, verso 35 e 36, que os discípulos queriam que aquela multidão fosse dispersa. Ou seja, eles perguntaram para Jesus: Jesus, vamos fazer o seguinte, essa multidão está te seguindo, nós não temos como alimentá-la, porque você não despede essa multidão, Jesus. Nós estamos aqui para ter um tempo em grupo, nós estamos aqui para compartilhar o luto de João Batista, nós estamos aqui para descansar, Jesus. Manda a multidão embora, Jesus. E esse é o primeiro ponto. Os discípulos queriam que as pessoas não estivessem ali com eles. Isso nos mostra algo que eu vejo ser muito comum no nosso tempo. Sabe, nós vivemos em um momento que é muito específico na história da humanidade. Alguns estudiosos chamam esse tempo de hipermodernidade ou pós-modernidade. Sabe, existe um sociólogo que ele chama esse tempo de modernidade líquida. Ou seja, nós perdemos os valores, nós perdemos a sensibilidade com as pessoas. Eu não sei se você já reparou, mas como nós hoje vivemos tão à parte do mundo. Nós achamos que
O nosso smartphone nos aproxima, mas muitas vezes é apenas uma desculpa para estarmos cada vez mais distantes uns dos outros. Sabe, quando nós olhamos para trás, nós vemos que existe uma força no grupo, existe uma força na comunidade, mas hoje a força está cada vez mais na individualidade. Eu não sei se você já reparou no Walmart como as coisas têm mudado. Pratos que antes, congelados, eles eram para uma família inteira, hoje eles são para uma pessoa só. Hoje nós deixamos de ter mais relacionamento, nós deixamos de ter mais comunidade. E o primeiro ponto fala sobre isso. As pessoas vêm perdendo a sensibilidade. Sabe, esse é o momento onde a palavra de Deus, ela começa a cruzar com o nosso dia a dia, com a nossa realidade. Eu não sei se você tem sentido isso, mas cada vez mais estamos insensíveis ao que Deus está fazendo. Estamos insensíveis às pessoas. Olha, eu quero te contar uma coisa. Outro dia eu estava no Brasil ainda, e eu parei em um posto de gasolina. Quando eu parei ali, chegou um rapaz para mim, um rapaz jovem, mas ele estava todo sujo. Pense em uma pessoa que estava toda suja. Era esse jovem, ele já cheirava mal, de fato, ele tinha uma aparência de que estava usando drogas. E ele chegou para mim e me pediu um dinheiro para que eu pudesse ajudar. Aquela hora eu pensei, tá, eu posso dar o dinheiro e ele vai embora. E amém, cada um para o seu lado, eu ajudei, acabou. Mas além de dar a ele algo que Deus colocou no meu coração, eu perguntei para ele, irmão, eu vou te dar, você vai sair daqui com esse dinheiro na mão, não se preocupe, mas como você está? Sabe, aquele jovem que chegou na janela do meu carro, começou a chorar na minha frente, e eu fiquei impressionado apenas com uma pergunta, uma pessoa desmontando na minha frente. Ele falou comigo, cara, preciso te falar, hoje eu acabei de perder minha mãe. Eu saí para a rua, depois que eu vi que a minha mãe havia morrido, e eu comecei a usar droga. Sabe, eu saí sem ter para onde ir, eu estou mal. E eu falei, meu irmão, por favor, deixe que eu ore pela sua vida. Deus me trouxe aqui para que você tenha paz. Sabe, é muito fácil a gente passar pela vida e deixar que a insensibilidade nos tome. É muito fácil nós vivermos na América, onde tudo é tão lindo, e não vermos o lado feio que às vezes a vida nos apresenta. Aqueles discípulos estavam envolvidos talvez com a animação do ministério de Jesus. Olha, nós estamos com Jesus, é a nossa hora de ter um tempo com Jesus. Vocês agora, multidão, fiquem aí, Jesus é nosso. Sabe, eu não quero ser pesado essa noite, mas quantas vezes nós temos Jesus só para nós? Quantas vezes a gente vem para a igreja e a gente não consegue trazer uma pessoa com a gente? Quantas vezes Jesus faz algo em nossas vidas, nós somos transformados e nós não conseguimos compartilhar aquilo que Deus tem feito em nós? Quero te dizer uma coisa, a nossa igreja é uma igreja aberta, meu irmão. Se você tem um testemunho e nós queremos saber se Deus fez algo em sua vida, compartilhe com o máximo de pessoas. Sabe, devemos usar as nossas redes sociais para abençoar pessoas, para compartilhar. Nós devemos ter sensibilidade. As pessoas estão carentes. Nós vivemos em um lugar onde as pessoas estão carentes por coisas reais. É tudo tão artificial, e nós precisamos de mostrar o que é real para elas. Primeiro ponto que eu quero que você entenda, precisamos de ter mais sensibilidade no nosso dia a dia. De nada adianta eu vir aqui pregar se a minha família não estiver bem. De nada adianta eu vir aqui e expor o evangelho se os meus amigos não estiverem bem. De nada adianta você ganhar o mundo inteiro se as pessoas que estão ao seu redor não estão bem. Sabe, nós precisamos entender, existe uma seriedade no evangelho, existe uma importância de entendermos as coisas como elas são. Alguém que serve a Jesus nunca é uma pessoa insensível. Sabe, nós podemos ser humanos, nós podemos ter falhas, mas temos que ser pessoas que são sensíveis ao toque do Espírito Santo. Minha pergunta para você é, a primeira pergunta da noite:
Será que você tem sido sensível ao toque do Espírito Santo? Será que você ainda ouve o Espírito Santo falando ao seu coração? Ou será que você está muito ocupado conversando com a pessoa que está do seu lado? Ou será que você está muito ocupado com seus seguidores na rede social? Primeiro ponto, sensibilidade. Segundo ponto, juntar dinheiro para comprar pão. Essa foi a segunda opção trazida. Jesus pergunta a Filipe para testá-lo: Filipe, essa multidão está aqui, por que nós não compramos pão para alimentá-los? Nós vemos Filipe então se revelando nessa hora, e ele fala: Jesus, ainda que a gente gastasse 200 denários, não seria suficiente para alimentar essa multidão. Quero que você me acompanhe e entenda sobre o que eu estou falando essa noite. Filipe, ele estava caminhando com Jesus, mas a visão dele naquele momento estava limitada à vida financeira. E esse é o segundo ponto: nos limitarmos apenas ao financeiro, nos limitarmos apenas ao lugar de influência. Olha, ele não pensou, ele caminhava com Jesus, o nosso Salvador estava ali, aquele que fazia milagres, aquele que curava, poderia facilmente multiplicar o pão, multiplicar o peixe, fazer o que fosse necessário. A questão é, Filipe não havia entendido ainda em sua plenitude o ministério e a pessoa de Jesus. Filipe ainda estava preso aos bens financeiros, Filipe ainda estava preso a situações que não eram inerentes à pessoa de Jesus. Jesus o testa e Filipe falha. Esse era o momento que Filipe poderia ter dito: Jesus, você está aqui, está tudo bem, o Senhor proverá o pão, nada irá nos faltar. Mas Filipe, ele se limita ao financeiro e ele fala: Jesus, nós não temos dinheiro. E essa é uma situação que nos pega. Preste atenção, quantas vezes nós também estamos limitados ao financeiro. Pastor, eu quero muito fazer missões pelo mundo inteiro, mas minha limitação é financeira. Eu vou trabalhar um pouco aqui, para que eu possa juntar dinheiro, e aí sim, poderei anunciar o nome de Jesus. Meu irmão, creia que Deus tem um plano para você. Pastor, deixa eu só ganhar um pouco, eu vou me destacar na sociedade, eu vou me destacar no meu trabalho, logo depois disso, eu irei entregar tudo a Jesus. Sabe, quantas vezes nós vemos histórias assim na igreja: pastor, eu só quero acabar a minha faculdade, e aí eu irei me envolver, e aí eu irei vir para o hype, e aí eu vou trazer os meus amigos. Eu acho que às vezes a gente ainda está preso no American Dream. Isso me deixa muito entristecido. Pensar que tudo se limita ao nosso carro, à nossa roupa, à nossa casa. Preciso te dizer algo essa noite, meu irmão: Jesus não está se limitando a nada disso. Jesus, ele não está nem aí para a minha roupa, ele não está nem aí para a sua roupa, ele não está nem aí para qual carro você chegou na igreja. Tudo que ele quer é que você creia nele, é que você entenda o ministério e o propósito de Jesus. Sabe, de fato eu poderia trazer aqui uma mensagem muito mais hype, muito mais animada, mas eu preciso te trazer a compreensão do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é leve, o Evangelho de Jesus tem paz, mas o Evangelho de Jesus também envolve sacrifício, e sacrifício por inteiro. O segundo ponto dessa noite não é sobre o pão, não é sobre o dinheiro. Jesus tem algo para fazer em sua vida. Talvez você me fale: pastor, eu tenho um chamado, pastor, eu sei que eu tenho um ministério, mas eu não tenho nenhum contato, mas eu não sou conhecido por ninguém. Irmão, Jesus, ele não está se importando com seus contatos. Tudo que Jesus quer saber é se você tem um coração completamente entregue à presença dele. Tudo que Jesus quer saber é se você realmente crê que ele pode todas as coisas. Sabe, acho que às vezes as pessoas, elas não entendem. Estar aqui hoje para mim é um milagre. Sabe,
receber um convite para estar com vocês, fazer parte da equipe pastoral, ir para Nova York, iniciar a nossa igreja ali. Ninguém viu todo o tempo de oração no meu quarto, ninguém viu eu e a minha esposa chorando, pedindo a Deus que nos levasse para cumprir o chamado que era dele em nossas vidas. Mas sobre dinheiro, meu irmão, não é sobre status, não é sobre seguidores, é sobre crer no Evangelho verdadeiro, é sobre crer na figura de Jesus, na pessoa de Jesus. Deus quer fazer algo essa noite. Quero falar com você sobre terceiro ponto. André se revela, e André nessa hora fala: Jesus, nós achamos um jovem, ou nós achamos uma criança, e essa criança tem 5 pães e 2 peixes, mas 5 pães e 2 peixes não conseguem alimentar essa multidão. Mais uma vez, mais um discípulo perdendo a oportunidade de exaltar o nome de Jesus. Sabe, talvez se a postura de André fosse diferente e falasse: Jesus, eu trouxe aqui alguém que tem alimento, é pouco, mas o Senhor pode prover todas as coisas através desse pouco alimento. Talvez Jesus falaria com André: André, você entendeu, cara? É isso, André, você tem fé, cara, você entendeu o meu propósito hoje. Mas não é isso que acontece. André apenas apresenta sem muitas expectativas. Terceiro ponto que eu quero falar com você, e eu vou até o quarto essa noite apenas. Terceiro ponto é a falta de fé. André poderia ter crido que não existem limitações para Jesus, as limitações são humanas, mas Jesus, ele é divino. Sabe, o nosso Jesus, ele não está preso ao nosso pensamento, à nossa forma. Jesus, ele está livre, ele está solto, e ele está fazendo aquilo que aprove a ele fazer. Ele sabia que ele teria que multiplicar o pão e o peixe. Quantas vezes nós também somos como André, e nós falhamos na nossa fé. Sabe, talvez seja um relacionamento. Jesus, olha, eu estou esperando já faz algum tempo, mas se passar desse tempo, eu não vou esperar mais, eu vou fazer com as minhas próprias mãos. Jesus, esse emprego eu tenho trabalhado tanto, mas se demorar, eu vou fazer com minhas próprias mãos. Jesus, eu não creio em você. Sabe, todas as vezes que nós não temos fé, nós dizemos que Deus não pode fazer aquilo que é da vontade dEle mesmo. Nós precisamos entender essa noite que nós precisamos ter fé para crer que Jesus pode todas as coisas. Meu irmão, eu não sei qual é a sua limitação, eu não sei qual é a sua dificuldade hoje, eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei qual é o seu problema, mas eu quero te dizer algo: nós servimos a um Deus que Ele pode todas as coisas. Se você puder, aplauda Jesus. Sabe, é sobre Jesus, meu irmão. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre se entregar completamente a Deus. É sobre crer que Ele pode todas as coisas. Sabe aquilo que parece impossível? O nosso Deus, Ele é soberano. Sabe, isso me incomoda, quando as pessoas não entendem a soberania de Deus. Sabe, às vezes as pessoas falam: pastor, o meu problema é diferente. Você não está entendendo, cara. Eu me meti numa confusão tão grande, mas tão grande, que eu não consigo sair. Para te dizer uma coisa: Deus é soberano, e se Deus quiser, Deus te tira. Se Deus quiser, Ele faz tudo o que nós temos que fazer, e alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Você já parou para pensar nisso? Você pode ter todas as suas orações respondidas, e eu não estou falando de triunfalismo, estou falando sobre alinhar o coração com o coração de Deus. Se o seu coração estiver alinhado com a vontade de Deus, todas as suas orações serão respondidas. Você vai falar: Deus, olha só, eu tenho esse desafio, eu tenho esses planos, mas faz a tua vontade sobre isso.
Já parou para pensar? A sua oração será respondida, porque Deus virá com a vontade dEle. Deus, nós precisamos de cura e nós cremos na cura, mas vem no teu tempo sobre isso, e Deus virá, meu irmão. André precisava crer, André precisava de mais fé. Caminhar com Jesus é ter a certeza de que nada faltará. Sabe, alguém que caminha com Jesus é alguém que anda tranquilo. O mal do nosso tempo talvez seja a ansiedade. Como eu encontro pessoas ansiosas nos gabinetes, no meu dia a dia? Pessoas que querem ter o controle de tudo, que se algo não sai do jeito que elas querem, elas já se desesperam. Olha, eu quero te falar uma coisa: caminhar com Jesus é caminhar em paz, é tranquilidade, é entender que alguém está cuidando de você, e que esse alguém nunca te deixará, nem nunca te deixou. Entenda, Deus é soberano, tenha fé em Deus. Eu quero caminhar para a última parte aqui. A quarta opção é Jesus quem apresenta. Os discípulos trazem as opções, e as opções deles fracassam, elas não são boas, elas não condizem com o momento, nem com a necessidade. Jesus fala então: traga aqui essa criança, traga esse jovem aqui, traga esses pães, faça com que a multidão se assente, porque eu vou multiplicar esses pães. Olha, antes do milagre eu quero que você entenda, Jesus ele fala com que eles se assentem. Isso é muito profundo, e eu preciso que você entenda isso essa noite. Antes de você viver o milagre de Deus, Ele quer que você se assente. O que eu quero te dizer é: Jesus, antes de fazer o que Ele tem para fazer na sua vida, Ele organiza as coisas. Olha, multidão, se assente. Eu vou fazer algo aqui hoje, e eu quero que vocês vejam com atenção. Por isso, quieta todo mundo, assenta todo mundo e assiste o milagre que eu vou fazer. Esse é o nosso Cristo agindo. Se sua vida está uma confusão, se sua vida está uma correria, se assente, meu irmão. Se assente e assista Jesus fazendo o milagre na sua vida. Jesus, ele gosta de organização. Organize. Se organize, organize a sua vida, acalme, assente. Talvez se Jesus não falasse para aquela multidão, para que ela se assentasse, ninguém veria o milagre acontecer. Aquelas pessoas gritando, correndo, criança para um lado, gente para o outro, e ninguém prestando atenção no que Jesus estava prestes a fazer. Então, se as coisas estão difíceis, se as coisas estão caóticas, se assente e contemple o milagre de Jesus. No final da história nós já sabemos, aquela multidão é alimentada, eles são fartos, e Jesus ainda pede para que os discípulos recolham os restos e guardem. Sabe, em 4 passos nós vemos um milagre de Jesus, algo tão extraordinário acontecendo. 3 deles são coisas que nós precisamos nos afastar. 3 deles são coisas que nós não devemos fazer. E no 4 nós podemos contemplar o nosso Cristo em ação. Isso que me chama a atenção, mais ainda essa noite, é aquele jovem ou aquela criança, como você quiser, que entrega tudo para Jesus. Sabe, aquela criança me inspira. Sabe, aquela criança me motiva. Aquela criança, ela olha para o que ela tem. Ela poderia ter pensado: olha, eu estou na frente de Jesus agora, eu vim seguindo Jesus de longe, eu vim com a minha família, e agora eu estou na frente do Mestre, mas eu não posso suprir as expectativas dele. O que eu tenho não é muito. Meu irmão, isso fala diretamente comigo e com você. Talvez você pense: pastor, eu sigo a Jesus, mas o que eu tenho não é muito para oferecer. Sabe, eu vejo pessoas que têm muitos dons, pastor. Eu queria estar no louvor, eu queria estar pregando, mas eu não tenho muito para oferecer. Meu irmão, você está se encontrando com a pessoa certa essa noite. Você está se encontrando com Jesus, e Ele valoriza
aquilo que você entrega. Sabe, Jesus não está olhando como você olha. Jesus está te olhando como um filho, e Ele recebe toda a sua entrega. Sabe, aquela criança tinha um propósito único naquele dia. Você imagina, saindo de casa, preparando os pães, preparando o peixe, para que ele pudesse se assentar na grama e ouvir o nosso mestre pregando. Olha o coração daquela criança. Ele tinha um propósito e ele nem sabia. Talvez você é como essa criança. Talvez você tenha um propósito tão grande que será lembrado por toda uma vida, mas você ainda não sabe. E essa noite eu quero te dizer que Deus te trouxe até aqui para ativar esse chamado na sua vida. Posso ouvir um amém? Você crê nisso? Nós não estamos brincando de fazer igreja. O que nós estamos fazendo aqui é algo muito sério. Nós estamos marcando a história da América através do nome de Jesus. Meu irmão, como eu acredito em um avivamento que nós já estamos vivendo, que Deus já está trazendo sobre nós, e você faz parte disso, e o que você carrega é muito importante. É como aquela criança que carrega algo muito importante e ainda não tem ideia do que ele carrega. Nós temos que acordar essa noite. Você pode tocar um grupo de pessoas que eu não posso tocar. Sabe, existe uma galera, existe um grupo de pessoas que eu não conheço, que só você conhece. Sabe, existe a sua família que eu ainda não conheço, que só você conhece, e que só você pode tocar a vida deles. Você tem um chamado, meu irmão. Você tem um propósito. Mas parece que muitas vezes a gente fica anestesiado com as coisas boas. Parece que não são as coisas ruins que nos afastam de Deus, parece que são as coisas boas. E parece que para a gente entrar nesse estilo de vida americano, a gente tem que tomar uma injeção de anestesia e esquecer que nós devemos queimar por Jesus. Olha, o último ponto é o coração daquela criança. Aquela criança tinha um coração que, ainda que ele não tivesse muito, ele entregava tudo. Sabe, o que Deus deseja gerar em mim e você é um coração que consiga entregar tudo que tem. Não importa a sua história, não importa de onde você veio, não importa o que você já fez, Jesus te quer por inteiro. Sabe, ainda no domingo eu falava aqui com a gente, no culto de quarta eu ainda falava que Jesus se entregou por inteiro por cada um de nós. Sabe, Jesus na cruz do Calvário não falou, olha, vai só uma perna porque ele é muito pecador, eu não vou dar o meu corpo inteiro não. Não, Jesus naquela cruz foi pendurado nu diante dos homens, se entregando inteiramente por você e por mim. Quero finalizar aqui. Eu quero chamar a banda para que se posicione. Eu quero te contar uma história de um pregador famoso, e uma história que mexe muito comigo. Esse pregador estava contando sobre duas missionárias, duas senhoras idosas que a igreja dele havia enviado para a África, duas senhoras de mais ou menos 70, 80 anos de idade. E ele precisava de dar uma notícia muito trágica à sua igreja, porque aquelas duas senhoras tinham acabado de morrer. O nome desse pregador é John Piper, se você quiser pesquisar. E ele estava ali com uma mistura de tristeza, tendo que trazer uma notícia desagradável à sua igreja, porque aquelas duas senhoras que deram a sua vida, que tiraram todo o tempo que elas podiam para evangelizar as crianças da África, acabavam de passar direto por um desfiladeiro e morrer instantaneamente. Uma notícia que talvez seja muito triste. Duas senhoras missionárias que morreram instantaneamente após não conseguirem fazer uma curva no centro da África. Isso, para muitas pessoas, é uma tragédia. Aquelas duas senhoras americanas tão lindas, que entregaram a sua vida por missão, para cuidar das crianças.
E ele fala algo que me impacta muito, que aquilo não é uma tragédia. Ele fala que, na verdade, a tragédia acontece no nosso dia a dia, quando um jovem decide começar a usar droga, decide começar a sair com a galera e fumar maconha, quando uma garota decide se entregar a um outro garoto sem estar casada com ele. É aí que começa a tragédia, quando alguém começa a trabalhar mais do que ter tempo com Deus. É aí que está a maior tragédia, quando nós começamos a esquecer do poder do Evangelho. É aí que realmente está a maior tragédia. Essas senhoras não. Essas senhoras, elas entregaram tudo, elas viveram intensamente para Deus até os últimos instantes de suas vidas. Morreram instantaneamente e se encontraram com Deus. O problema é quando nós morremos no dia a dia, quando nós esquecemos de Deus, quando nós esquecemos que o nosso coração deve ser totalmente entregue ao Senhor. Essa é a maior tragédia que pode acontecer. Meu convite para você nessa noite é para que você seja como aquela criança. Olha, Jesus, talvez eu não tenho muito, mas tudo que eu tenho eu coloco nas suas mãos, Jesus. Olha, Jesus, talvez eu não sou a pessoa que tenha mais habilidades, mas tudo que eu tenho é do Senhor, Jesus. Olha, Jesus, talvez eu não sou o melhor, talvez eu já errei muito, mas hoje eu decido que eu quero um compromisso com o Senhor e que eu vou caminhar todos os dias na sua presença. Nós iremos ministrar mais uma canção. Quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar, mas ministre essa canção como se fosse a sua última canção. Cante ao Senhor como você nunca cantou, adore ao Senhor como nunca antes. E logo após a canção eu quero fazer uma oração com você, em nome de Jesus.